E aí, desgraça, e aí, seus energúmenos, telespectadores que continuam nos assistindo aqui depois de tantas semanas. Eu queria saber o que que é isso que o Matheus bota a mão na cara no editor do programa. É algum recado para algum bombom aí que você tem aí, meu filho? São referências de luta livre profissional. Você teria que saber para conhecer. Ah, no caso, você faz luta livre profissional e amadora também, que nós estamos ligados aqui no grupo também. É isso aí. Vamos dar uma boa noite para a rapaziada aqui. Já que nós falamos disso, do outro lado do ringue, no corner azul. Fala, Titinho, beleza, meu camarada? Fala, meus queridos, é sempre um prazer aí compartilhar esse momento de novo. E vamos ficar ligado, né? Porque o Matheus gosta de se defender com Pokémon também, né? Pra gente não perder essa visualização aí da nossa defesa. Eu já gostei desse programa de hoje, eu já tô gostando. Eu vou dar boa noite pro meu amigo Marcelinho também. Fala, meu camarada. Boa noite, craque Marcos. Boa noite, meus amigos. Já que estamos falando de luta, aqui vos fala o Pepe da zaga de vocês aqui, preparadíssimo para descer o sarrafo em campo. Tamo junto, meus queridos. É brincadeira, né? O Pepe da zaga é brincadeira. Inclusive, queria lembrar que hoje no programa do Neto, os donos da bola, inclusive fazer um convite formal ao senhor Edilson Capetinha, que hoje nos donos da bola disse que na Copa de 70 ali, tirando o Pelé, ele jogava em qualquer lugar. Esse é o que pode chamar aqui para participar conosco, que será muito bem aceito e trará bons embates com o Tito e com o Taca para quem fala mais merda. É ou não é, Joãozinho? Boa noite, meu querido. Você foi cirúrgico nisso aí. O Edilson Capetinha briga ali posição com cabeça a cabeça pela posição do Tito e do Taca nesse programa. E o Marcelo tá querendo entrar nessa disputa, né? Já que o filho da puta nunca deu um carrinho na vida dele, tá se comparando com o Pepe. Espera a próxima Eu pra não você entendo ver o que falta acontece na andando. cabeça desse ser humano. Pessoal, falando em Pepe aqui, o Pepe original do Santos se recuperou da Covid-19. Tá bem, um abraço, Pepe, canhão aí da Vila. Fica bem, meu camarada, ainda mais na idade que você tá. Deus tá te iluminando mais um pouquinho, né? Seguindo aí, vamos continuar. Pessoal, começando sempre pelo nosso Campeonato Brasileiro, que tem novo líder. O nosso Atlético Mineiro é o líder e dessa vez eu não passarei a fala para começar pelos nossos convidados, já que ele ganhou do meu time do Corinthians. Eu queria dizer que crise no Galo, né? Porque conseguir tomar um gol e ganhar com sufoco do Corinthians é crise do time, né? Não pode passar sufoco para ganhar do Corinthians. Então, crise no Galo, mas tivemos aí, Marcelo, um Galo aproveitando a oportunidade numa rodada em que o Flamengo perdeu, ou desculpa, o Flamengo empatou, né? Na rodada que o Flamengo empatou e que o Internacional perdeu, ele sim, do Santos na Vila. Pois é, craque Marcos, é crise no Galo, né? Mas assim, foi a mesma coisa, né? Eu até pensei, poxa, vou botar um gol pro Corinthians no bolão, vai com o Matheus da Avó, faz igual ele fez com o Inter, né? E não foi que foi lá e fez, né? Mas assim, eu, enquanto flamenguista, é duro depender do time do Corinthians, né, Marcos? É duro depender do time do Corinthians para É duro resultado. do Corinthians como flamenguista, imagina como corintiano, velho. Tu é doido. Pois é. E eu assisti o jogo, o ferrenho lá, cada bola, cada jogada ensaiada do Mancini, né? Que era um chute para frente do Gil para ver o que acontecia no ataque, que eu acho que é a tática especial do Mancini. Eu falava, dessa vez vai dar. Como diria o Neto, não vai dar, né? Não deu, né? E em dois golaços, foram dois golaços, do Arana e o do. Foi do Vargas, o outro? Marrone. Do Marrone, foram dois golaços. O Galo é mais time que o Corinthians. Era de se esperar, mas assim, mostra também como o time do Galo tem dificuldade contra times que jogam fechados. E o Sampaoli tem passado problemas por isso. E o Galo não é um time, para mim, que desponta porque não consegue resolver esses problemas. Apesar de que o Corinthians joga fechado igual o queijo suíço, né? Nunca vi tanto poro na defesa igual aquele time do Corinthians ali. Mas não quero mais falar sobre isso. Vamos mudar de assunto aqui. Seguindo um pouquinho da parte de cima da tabela. João, você é o nosso corneteiro de técnicos favoritos. Para você, cornetar técnicos está para mim como cornetar a arbitragem. Primeiro falando do Abel Braga, né? O time em primeiro colocado do campeonato,
vivo nos mata-mata, me contrata Abel Braga, e aí, né? Obviamente a merda já está sendo feita nos 2 primeiros jogos. Eu queria dizer que, apesar de eu ser corneteiro de técnicos, eu tô começando a me arrepender, porque eu cornetei muito o Pô fechou, aí o Palmeiras foi lá e se ajeitou. Mas o Inter foi no caminho inverso, né? Mas eu avisei, quando no último penúltimo toque que a gente falou, da queda do Domi e da saída do Kudê, eu falei que o Inter estava fazendo os seus rivais muito felizes. Dito e feito, porque o Abel resolveu adotar a estratégia diferente que o Kudê estava adotando, que era de colocar o time reserva na Copa do Brasil. O Abel foi com seus titulares para a Copa do Brasil e perdeu merecidamente para o América Mineiro e conseguiu a proeza de perder para o time mutilado pela Covid do Santos. Né? Você falou do... É bom, né? Só agora uma opinião pessoal minha. O time que quer ser campeão brasileiro não pode ter o Lomba como um goleiro, né? Convenhamos. O último time que foi campeão brasileiro com o goleiro do nível do Lomba, é difícil a gente lembrar aqui. Talvez o Júlio César, bracinho de jacaré do Corinthians lá em 2011. Mas, João, queria te fazer uma pergunta aqui. Você acha que a chance do Lisca ter uma chance de verdade no time grande? Sair aquele folclore do Lisca doido e ter uma chance de verdade, sem ser assim, só para salvar um time do rebaixamento? Acho que talvez, mas a gente vem numa onda muito crescente dos técnicos estrangeiros, né? Apesar do Flamengo ter apostado no Rogério Ceni e o Inter ter ido pro Abel Braga, eu acho que a próxima temporada não vão ser muitos os times com condições financeiras, né, que vão apostar em técnicos brasileiros. Eu acho que ele vai ter chance em algum time de maior expressão do que o América, e acho que já está na hora mesmo. Eu acho que ele já fez bons trabalhos, merecia estar num time da primeira divisão com um pouquinho mais de qualidade. Mas acho que ele vai ter chance ano que vem. E é isso. Matheus, vamos falar agora de times em ascensão, em franca ascensão. Primeiro deles, o Palmeiras, né? Já que a gente falou do Abel Braga, que está em descenso, né? Mas o Abel ex-Braga no Palmeiras vem em plena ascensão. Marcelinho gostou dessa, né? E também o Grêmio do Renato, né? Também vem em ascensão, ganhou mais uma, falamos de semana passada. E o seu Cruzeirão, porra, em ascensão, fugindo da Série C, caralho, tá escolarizado. Agora não tem mais pra ninguém, não. É o Zerão da massa, porra. É o Zerão cabuloso. Bem, como eu não falei meu boa noite, eu vou falar boa noite agora, caso as pessoas tenham perdido. E no caso, só dar um adendo pro caso do Abel Braga, é para você ver como o Inter tem um costume de queimar ídolo, né? Ele já fez isso há algum tempo com o D'Alessandro, agora resolveu fazer isso de novo com o Abel Braga, na 7ª passagem dele. Agora os times em ascensão, velho. O time do Palmeiras já vinha em ascensão já antes do Abel ex-Braga. Já tava começando a jogar bem, quando já estava sendo treinado pelo Cebola, né? O auxiliar lá do Palmeiras, que pelo menos conseguiu entregar o Palmeiras pro Abel. Tempero pro Abel ex-Braga chegar? Oi? Você acha que o Cebola deu um bom tempero ao time pro técnico novo? Deixou um prato na delícia. Uma maravilha. As coisas que a gente fala, né? Enfim. Tanto que o Palmeiras está aí, já está elencando 4 vitórias, elencou 4 vitórias seguidas, que estão ajudando o time a subir na tabela. Um time que estava até saindo do G6 com o Luxemburgo, teve aquela sequência de um monte de derrotas seguidas, e agora se recuperou. O Grêmio é a mesma coisa, né? Parece que o Renato Gaúcho aproveitou esse tempo que o time tá jogando só a Copa do Brasil e a Libertadores não vem, e resolveu botar o time para jogar de vez no Campeonato Brasileiro. Tanto que, velho, já são 6 jogos invicto, tô até olhando a tabela aqui, e desses 6 jogos, são 5 vitórias, e sendo que os últimos 4 jogos foram só vitórias. Então são 4 vitórias seguidas, que é uma das melhores sequências do campeonato. Tanto que, para minha surpresa, ninguém chegou a 5 vitórias seguidas no campeonato. Então, igualou todo mundo que já tinha 4 vitórias. Igualou o Atlético, igualou o Flamengo. Flamengo que, inclusive, fez 2 sequências de 4 vitórias, né?
Enfim, são times que se ajeitando, trazendo até reforços, no caso do Palmeiras, trazendo um treinador mais ousado que o Luxemburgo, por assim dizer, pode dizer por baixo, né? São times que vão crescendo no Campeonato Brasileiro e tornando a briga lá em cima um pouco mais, como é que fala? Mais disputada. E só para falar... eu vou terminar com o Cruzeiro, só para comentar rapidinho, que, velho, é uma diferença, apesar do Luxemburgo, ó, apesar do Filipão ser um treinador até mais antigo, muitos dizendo que ele já está ultrapassado, até eu já acredito nisso um pouco até, mas ele, tipo, é a diferença entre ele pelo menos segue sendo um treinador que pelo menos consegue motivar o time, fez o time jogar com mais garra, fez com o time jogar com alguma organização, com alguma disciplina, e que pelo menos aceitou a ideia de assumir o Cruzeiro, mesmo sem com as possibilidades pequenas de subir. Então, tipo, o trabalho que o Filipão está fazendo no Cruzeiro, por enquanto, é louvável. Por enquanto, é um bom trabalho que está sendo satisfatório. Eu achei que até era considerando pequena possibilidade de receber salário. Não, o salário, isso aí é outra coisa. E aí, isso aí a gente deixa pra lá. Lembra muito início de namoro, né? Quando você tá motivado, você dá aquela animação lá, você ganha. Não fala, não. Mas depois vem aquela draga, né? Aquela desgraça, e aí acaba chegando ao fim a lua de mel. Já que o Tito gostou do meu comentário, Tito, eu queria conversar com você aqui. O Marcelo falou que o Flamengo teve 2 sequências de 4 vitórias, e agora tem a primeira de 4 derrotas. Eu sei que o senhor ficou muito exaltado com o jogo. 4 jogos sem vencer. Só um adendo. Fale. São 4 jogos sem ganhar. 2 empates e 2 derrotas. Isso. 4 jogos sem vencer. Desculpa. Tito, sei que você ficou muito exaltado com o jogo sábado. O que falta para o Flamengo, hein? Será que o Flamengo vai sair da briga pelo título? E vai uma pergunta objetiva para você. Depois de você responder tudo. Craque o Flamengo ainda faz em casa? Eu acho que vou começar respondendo a última aí, que já tá mais fresca na memória. Eu acho que o Flamengo tem gerações de craques, assim. Essa história de craque que o Flamengo faz em casa começou lá atrás, geração do Zico, né? Mas que depois a gente passou por um hiato muito grande, revelando poucos jogadores esporádicos, assim. Bruno aí, entre outros, Adrian, e vou nem entrar na lista. E depois o Flamengo passou aí agora, toda vez que o Flamengo vence, né, sempre tem um cara da base e acaba sendo exaltado. Aí depois dessas vendas do Vinícius Júnior, do Paquetá, até do próprio Viseu, que foi uma boa venda, a gente continuou acreditando que os outros jogadores feitos no Flamengo eram bons. Aí a gente tem o Lincoln, né, que tirou da gente o Mundial e agora tirou também a chance de estar empatado. E tirou o Mundial o quê, irmão? O jogo tava 1-0, tu fala como se fosse o gol do título, velho. Mas seria, cara. Seria. E agora a gente vê aí ele perdendo aquele gol a la David, né? O Flamengo pegou uma sequência muito difícil. Esse relâmpago Marquinho aqui me explica que eu não tô entendendo nada. Não quero explicação, não, Marcos. Vamos seguir. Vai, Tito, continua. O Flamengo pegou uma sequência muito difícil num time em fase final de recuperação ainda daquele surto da Covid e dos desfalques que tinham tido pela seleção brasileira, pelos próprios desfalques normais de jogo. Aí, na hora que o Flamengo, a gente imaginou que ele ia passar a estar saudável, a gente vê alguns jogadores com reincidência em lesão, né, que é o caso aí do Gabigol, até o Thiago Maia teve uma vai pro DM agora grave, uma lesão grave e só volta no ano que vem. Então, junto todos esses fatores extra-campo e no campo a gente passou por uma mudança de técnico, o
onde o Domi já não convencia mais, e agora o início do Rogério Ceni, se explica, né? Assim, não é que se explica, se entende essa fase ruim do Flamengo. Se justifica, seria. É, Marcelinho, eu queria passar a bola para você, que você tem um contraponto nesse momento. Queria saber se ainda dá para defender o Lincoln? Dá para acreditar nele ainda? Olha, acho que depois do último ocorrido, ele só merece esporro, né? Mas eu sempre fui defensor do Lincoln, né? Porque, enfim, é de uma canalice tamanha você utilizar a frase de que ele tirou o Mundial da gente, né? Cara, o moleque de 18, o jogo tava 1-0 na prorrogação, tudo foi um gol perdido? Foi um gol perdido. Beleza, mas, pô, responde aqui, o Reinier faria aquele gol? como diria eu mesmo, é anacrônico, mas eu diria que sim. É isso. Mas, enfim, o Lincoln é um jogador que sempre teve muito destaque na base, ele sempre foi tido como uma joia, e ele sempre fez muito gol, sempre teve muita bola, e eu acho que ele já teve bons momentos com a camisa do Flamengo, mas assim, pelo que aconteceu no último final de semana, parece que ele não tá levando a sério os treinamentos, é pura displicência. E ele teve etapas queimadas também, né? Ele subiu com menos de 18 anos para o time profissional, é bom você lembrar. Menos de 18 nada, ele chegou a subir com 16. É. O Lincoln chegou a subir com 16. Enfim, essa geração toda dele, o Vinícius Júnior, teve etapas muito queimadas, né? Mas, enfim, eu acho que o Lincoln é um jogador que ainda precisa ser trabalhado, mas fica a questão, ele precisa se levar mais a sério. Ele precisa levar o trabalho dele muito mais a sério, porque ele não tá levando. Aquele gol ali só perde porque ele tá de sacanagem na pelada. Porque normalmente quem perde aquele gol na pelada, Ou o Tito. normalmente cai no chão rindo. Tá ali, porque, pô, é sacanagem, mas não dá, entendeu? O Marcos, vou tomar a sua vez de apresentador aqui. Tem uma pergunta para o Matheus. Matheus, Lincoln ou Marcelo Moreno para a Série B? Velho, o Marcelo Moreno pelo menos faz gol de cabeça. Não é uma pergunta justa. Né, Essa pergunta é sacanagem, né? O Marcelo Moreno é um jogador de mais de 30 anos, né? também, né? Tem isso. Futebol. Igual tu perguntar, ó, o Wellington Paulista ou o Matheus da Avó? Porra. João, eu queria te Concordo. ouvir qual a sua opinião sobre o Lincoln em 2 pontos. Primeiro, eu vejo o Lincoln jogando, eu penso que eu poderia ser atleta, né? Porque o shape é parecido. Então isso converge com o que o Marcelo falou de falta de seriedade. E segundo, talvez seja o momento dele ser emprestado para um time menor no Brasil ou até mesmo na Europa para ganhar tempo de jogo, já que ele está atrás do Gabriel, do Pedro também e tudo mais. Quem quer? João. Não, quem quer o Lincoln? Quem quer o Lincoln? Qual que foi a primeira pergunta aí, Famão? Eu tava muito indignado com o título. Minha cabeça... Shape do Lincoln. Eu acho que o Lincoln é daqueles jogadores que você olha, vê, fala, porra, esse cara tá gordo. Aí quando você vai ver, ele não tá tão gordo quanto você pensava. Que nem eu, porra! Não, você não, Marcos. Você não é esse tipo de cara. De forma alguma, você é esse tipo de cara. Você é um jogador que a gente olha e fala, pô, ele tá no shape de barril. Aí a gente vê andando em direção à quadra, a gente já fala, ele está em shape de barril. É isso. Ô, Marcos, o seu shape é mais comparado ao do Douglas Barriga de Cadela, porra. Cadela por aí mesmo. E o Douglas Barriga de Cadela tem o Mundial, né? Que o Lincoln, como disse o Tito, tirou do Flamengo o Mundial. Quer dizer, é melhor a gente passar para o próximo tópico, não é mesmo, Joãozinho? Vamos passar não, pro próximo porra, deixa eu terminar de falar sobre o Lincoln. Achei que tivesse terminado, desculpa. Não, eu quero agredir o Tito ainda antes de terminar de falar sobre ele. Então, eu já falei que o Tito é a maior fornalha de jovens atletas que existe nesse país. Graças a Deus, esse filho de uma mãe não é um jornalista profissional que as pessoas ouvem, que ele seria a maior fornalha de jovens atletas que existe. Primeiro, aquele gol não está feito como você está falando.
O goleiro estava na jogada. Você fala como se o Alisson estivesse. Você fala como se o Alisson estivesse fora do gol, o Alisson estava perfeitamente plantado no gol, e o Alisson é um bom goleiro, então ele poderia defender a bola. O Lincoln estava na posição favorável a fazer o gol, mas não é essa baba toda que tu tá falando. Você fala como se o Lincoln perdesse tanto gol quanto o David. Cara, a gente teve o atacante titular do Flamengo, que é o David, que foi trazido para o Flamengo como se fosse salvar os nossos problemas, que perdeu gol atrás de gol, que teve um bloco no Fantástico baseado nele. Você fala como se o Lincoln perdesse gol igual o David perde, o que é um absurdo. Fora que o David era um jogador pronto, voltando de carreira da Europa, enquanto o Lincoln é um jovem que pulou absolutamente todas as etapas de um jogador em formação. O Marcelo falou que a turma que subiu com ele, o Vinícius Júnior, foram pulando etapas? Foram, mas o Lincoln pulou ainda mais, porque o Lincoln é mais jovem do que o Vinícius Júnior. O Lincoln, quando subiu junto com o Vinícius Júnior, era tido como ser possivelmente melhor do que o Vinícius Júnior. Quando chegou no profissional, é sério, isso aí não estou discutindo, porque isso aí é reportagem. O resto é história. Isso é reportagem da época. Eu não estou pedindo a tua opinião escrota sobre jovens atletas do Flamengo. Eu estou te contando fatos. Pessoas que trabalham com a base do Flamengo tinham o Lincoln como uma possível joia maior do que o Vinícius Júnior. É isso. Então, eu acho que ele não está na boa fase. Eu acho que aquele gol, ao contrário do que o Marcelo falou, não foi um gol de displicência. Eu acho que teve displicência, mas teve muito a questão de um atleta que não tem segurança nenhuma no que ele está fazendo. Não tem. Cara, não tem confiança, né, João? Exatamente. Cara, sem brincadeira, todo mundo aqui já perdeu o gol, bola fácil, tipo, com medo de perder, falando, puta, se eu errar esse gol, eu me fodo. Eu mesmo, aí foi lá em 10 e faixa, não perde tipo de gol, não. Eu quero um minutinho aqui de direito de resposta, coisa rápida. Rapidinho. Tem que mudar sempre. Primeiro, eu sou um olheiro tático, irmão. Eu consigo ver potencial. Acabou a sua fala, acabou o seu tempo. Deixa eu terminar. Vamos lá. Uma merda só, aqui não queima ninguém, não. A gente vê potencial nos jogadores. Segundo, você falou aí que o Lincoln vive uma fase ruim. Ele nunca saiu da fase ruim. Porque, puta que pariu, vai tomar no cu, velho. Horroroso. E o resto que você falou, eu já esqueci, mas você falou. Segue o baile. Eu queria mandar um. Chega. O Paquetá não está jogando na Ponte Preta, seu pedaço de lixo. Discussão infundada. Queria mandar um forte abraço ao David aqui, que onde passou meteu o gol, certo? Deu a Copa do Brasil para nós aí. Inclusive, fez muito gol no Flamengo também. Agora cala a boca vocês dois que eu vou mudar de pauta. Um abraço. Só falar do David aqui. Não vai falar nada, não. Mutei o Tito. Pronto, acabou. Não vai falar nada. Vamos seguir o programa. Vamos seguir, pessoal. Olha só. Nossa próxima pauta é seleção brasileira. Seleção brasileira jogou na sexta-feira contra a Venezuela, um jogo que foi totalmente triste, sofrível de assistir. Me lembrou uma tabela Taca e Tito jogando os dois na linha. Vocês entenderam tanto que foi ruim aquele jogo. Daí a gente não vai nem comentar desse jogo, certo? Vamos comentar do jogo de hoje, que foi Brasil e Uruguai, que por desavenças e por jogos de interesses da Conmebol, não teve a transmissão para o grande público brasileiro, né? O jogo foi transmitido apenas no pay-per-view do A+ e nas redes corsárias pela internet afora, não é mesmo? Marcelinho, Tito, é tanta merda que eu já tô confundindo Tite e Tito. O Tite, mais uma vez num jogo que tinha um nível de dificuldade maior, o Brasil se mostrou totalmente superior e venceu o jogo assim, com autoridade. Quanto o Brasil, né? O Uruguai é aquele cara que chega no bar, abraça os garçons, pergunta como é que tá a família, né? Já pergunta do dono do bar, porque o cara é freguês absoluto do Brasil, né? Ultimamente. Abraço pro Anito Jones, meu amigo.
o maior frequentador de bar que esse Brasil já viu. Um abraço aí pro Juanito Jones. E o Uruguai, né? Como é que consegue ser freguês, né? Todo momento que a gente fala, pô, Uruguai é o time que mete medo, você olha a escalação, fala, agora vai, o Uruguai vai lá e perde, né? Mas assim, comparando os dois jogos, né? Dá para ver claramente que a seleção do Tite tem muita dificuldade em jogar com um time que joga atrás. Tanto que a Venezuela botou as duas linhas atrás do meio de campo, o time do Tite entrou apavorado. Não que a Venezuela tenha feito algo, porque não fez no jogo. Mas o time do Tite também não fazia nada a não ser a enceradeira, né? Aí mudava, nada acontecia, né? Quanto ao Uruguai, né? O Uruguai também não é um time que é conhecido por ter um futebol muito ofensivo, né? O Oscar Tabares e suas duas linhas de 4 e 2 atacantes há mais de 20 anos, né? Não muda até hoje, mas o time do Tite soube aproveitar as chances que teve, né? Num gol ridículo de chute, bola bateu, não bateu no outro. As duas bolas do Uruguai que o Uruguai teve, as duas bateram no travessão, o Uruguai não aproveitou, e fica a bronca assim. Eu acho que o futebol do Tite não é o futebol assim que se diga, poxa, esse é um futebol ofensivo do Brasil, jogando para fazer 5, 6 gols. Mas também não é um futebol assim que você fala, meu Deus, o time do Brasil joga tão mal que a gente precisa tocar de técnico. Eu acho que o futebol do time pragmático, efetivo, certo? Não tem sido efetivo, isso é um problema. Eu acho que o Tite tem tentado corrigir isso. Eu acho que tanto que na Copa América ele tem tentado mudar e ele tem melhorado nesse sentido, mas fica a bronca aí para essas questões. O time do Tite, da seleção, lembra muitas vezes os times que o Tite treinou como em clubes, que eram times que tinham dificuldade contra times fechados, né? Que tinham dificuldade de furar os bloqueios, mas que quando enfrentava um time que saía para o jogo, que tinha de ganhar do time dele, dificilmente perdia. Então, se a gente pensar no time do Corinthians, eles eram times que nos jogos grandes eram times que muitas ganhavam fora de casa e que especialmente raramente perdia esses jogos. Vale lembrar, por exemplo, em 2015, no Brasileirão, um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Corinthians fez 3-0, fora os apavoro. Em 2017 já não era o Tite, era o Carille já, mas tinha muito do Tite ainda, que o Corinthians ganhou do Grêmio também, em Porto Alegre, por aí vai. Ele sempre dava um jeito de ser eficiente e não perder, né? E quando tinha chance, ia lá e dava as bicadas dele. Matheus, queria que você comentasse algumas coisas aqui sobre o jogo. O Uruguai, como o Marcelo falou, ele tem a tendência a ser um time que joga muito duro, né? Não necessariamente desleal, mas sempre muito duro. E hoje a gente teve um jogador de super nível, com o Cavani, que foi expulso por uma entrada horrorosa no Richarlison, que me lembrou muito as entradas que você dava no Daniel na pelada, né? Depois de você tomar um gol dele lá, né? Então, assim, por que leva esses caras a fazerem isso no sentido de, sabe, dar essas pancadas desse jeito? Não precisa, o jogador no nível do do Cavani. Geralmente não precisa mesmo. Os caras fazem. Geralmente quem faz esse tipo de falta, às vezes. Tanto que normalmente faz isso quando o time tá perdendo. Às vezes perdendo, sei lá, por 2 gols, 3, ou quando o tempo já tá acabando e aí não tem muito o que fazer. E só faz o favor de tentar descer o cacete em alguém, machucar alguém. Às vezes é maldoso desse jeito, outras vezes em alguns casos, às vezes é até desespero de alguém de ter que se esforçar e dar o carrinho para tentar roubar a bola. Aí quando percebe, acerta a bola do joelho, aperta a bola aqui do calcanhar, essas coisas assim, né? Pega nas bolas erradas, essas coisas. Mas bem, né? Tentando falar um pouquinho da seleção, até para tentar corroborar um pouco com o que você e o Marcelo falaram. É muito a cara do Tite ver uma seleção velho, contra times mais fechados, contra times que tendem a mais se defender, o time acaba não sabendo sair com a bola, acaba tocando demais a bola no meio campo, joga na lateral, aí não tem como sair na lateral, volta lá para a defesa, e aí o jogo vai... Enfim, dá para entender, né? Só para esse falatório, tanto que é chato jogar contra times menores não, né? Contra times defensivos. Até porque tem times menores que resolvem se abrir e tomam um sarrafo. Matheus, só segurar um pouquinho. Marcelinho, você queria falar alguma coisa aí? Você
fez menção a falar alguma coisa aí, ou foi só impressão minha? Não, foi impressão mesmo. Eu tô Opa. pensando no que o Taka falou aqui. Vai, Taka, continua, desculpa. Não, sim. Porque, e no caso do Uruguai, bem, você tem a questão do que virou uma freguesia, que já tá durando, acho que desde a era Dunga do Brasil ganhar do Uruguai, em Montevidéu. O que é um negócio que até um tempo atrás ninguém imaginaria que se seria capaz, tipo, todo jogo do Uruguai contra o Brasil no Centenário agora vai dar Brasil. Ninguém imagina esse tipo de coisa. É tipo se o Brasil vencesse da Argentina toda vez em Buenos Aires. Isso também não acontece todo dia. Mas de toda forma, isso mostra que, tipo, pelo menos para mim, na minha visão, mostra que o Brasil ainda assim tem um elenco bem montado, consegue ter suas boas jogadas, consegue fazer até seus gols, mas ainda é um time que precisa ajeitar algumas coisas. Como, por exemplo, eu acho que o time do Tite precisa se ajeitar melhor sem o Neymar, por exemplo, né? A gente tem um bom exemplo do ano passado que ganhou a Copa. Uma ação muito boa, seu Neymar. Bem, acho que na Copa América do ano passado é um bom exemplo de como o Brasil pode se virar sem o Neymar, né? Apesar de que teve alguns perrengues no meio do caminho, tipo, ter que passar do Paraguai nos pênaltis. Mas acho que ao longo da Copa América, em alguns resultados, em alguns jogos, deu para mostrar que o Brasil consegue se virar sem o Neymar, sem ficar dependendo do futebol dele, das jogadas dele e tudo mais, né? Mas enfim, ainda acho que o Brasil é um bom time, pelo menos conseguiu 2 vitórias, de certa forma, burocráticas, principalmente da Venezuela. Tanto que o Brasil é o único 100% na eliminatória até agora, é o único que venceu os primeiros 4 jogos, segue sem perder há 5 anos na eliminatória sul-americana, desde aquela derrota lá para o Chile com o Dunga, em Santiago. Eliminatória de 2018. Exato, na O primeira Tite partida. tem que agradecer ao árbitro brasileiro lá, que deu uma forcinha, e para a Argentina não está 100% também. Rapaziada, vamos seguir aqui. Mas pelo menos a Argentina tem 10 pontos, tá na cola. Joãozinho, já confirmando a vitória da Argentina contra o Peru, né, Matheus? Joãozinho, quando o Tite era técnico no Brasil, especialmente no Corinthians, nos anos mais recentes, ele era taxado muito como um time muito retranqueiro, né? Porque o Corinthians tinha uma defesa, um sistema defensivo muito forte, chegando ao auge em 2012, lá quando teve a melhor defesa da história da Libertadores e tudo mais. O Brasil, nessa eliminatória, olha só, ele só tomou gol em um jogo, que foi do Peru na segunda rodada. Tudo bem que pegou os adversários mais fracos, né? Venezuela, Bolívia, exceção feita ao Uruguai. E tem 12 gols feitos em 4 jogos. Então, você acha que a gente tem visto um Tite mais equilibrado? Isto é, o Tite que consegue também jogar mais para frente em relação ao que a gente via nos clubes? Não acho. Não acho. Acho que, para mim, o Tite ainda é o melhor técnico brasileiro, assim, ó, com uma boa folga. Mas eu acho que para o nível que ele tem de jogadores na seleção, é fraco, porque é isso, ele monta uma seleção muito forte, muito sólida defensivamente, e vamos ser sinceros, quem vai realmente desafiar a seleção brasileira em termos de posse de bola, de agressividade? No máximo vai ser a Argentina. O Marcelo mesmo falou, o Uruguai, apesar de ser um adversário duro para a maior parte das seleções, é o mesmo estilo, 2 linhas de 4 jogadores, 2 atacantes muito bons lá na frente, entendeu? E com isso, o Tite vai se virar. Com o Uruguai ainda consegue ser freguês de uma forma absurda, né? Mas quando ele pega uma retranca assim, bem fechadinha, você não vê, cara, é impressionante, o jogo da seleção há muito tempo é chato de ver. É chato. Quando pega uma seleção boa, que ataca a seleção brasileira, que agride, aí a gente consegue ver a seleção jogando melhor. Por quê? Porque é onde o Tite se sente confortável. Ele monta a defesa bem postada, sai rápido. Historicamente, na seleção brasileira, 80% dos times jogando fechado. Não sei se foi assim. Sim, mas aí... Os 30 anos. Mas aí o problema é que a seleção brasileira vai enfrentando, né? Vai pegando time pequeno e vai batendo, e a gente vai, ó.
tamo bem. Aí a gente pega um time maior da Europa, sapecada. É isso. Enquanto a gente não aprender a ser uma seleção que realmente aproveita os valores individuais enquanto time, a gente não vai conseguir, porque ficar só nesse jogo defensivo e esperar sair no contra-ataque, a gente pode até conseguir passar e chegar numa final de uma Copa do Mundo. Mas, cara, é difícil você fazer uma Copa do Mundo inteira encarando adversários difíceis, o que geralmente não é o que acontece com a seleção brasileira. A seleção brasileira geralmente vai pegar adversário difícil nas quartas de final, na maior parte das Copas do Mundo. É difícil você passar uma Copa do Mundo pegando pedreira e jogando desse jeito, entendeu? Porque você acha que consegue assimilar esses valores individuais num time coletivo? Oi? Não, eu não consegui ouvir o início da pergunta. Qual país você acha que consegue assimilar esses valores individuais com o coletivo atualmente? Acho que Portugal está conseguindo aproveitar bem o João Félix, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva. A França é o melhor exemplo disso. Acho que a França é indiscutível o melhor exemplo, né? Em que mesmo você tendo a zaga não tão... Eu acho os zagueiros da França, pelo menos os zagueiros da última Copa, não achavam tudo isso, mas na França eu acho que eles se lançam a outro nível. O Griezmann, depois que foi para o Barcelona, mostra isso, que na seleção francesa ele consegue jogar em outro nível. Acho que o Mbappé ainda consegue jogar mais ou menos no mesmo nível, mas para mim na França ele ainda rende mais do que ele rende no PSG. Então a França para mim é o grande expoente de pegar grandes valores individuais e montar uma seleção forte. Não estou falando que a seleção francesa joga um futebol vistoso, bonito, que você fica, meu Deus, que seleção maravilhosa, mas é uma seleção, assim, quando eu vejo a seleção da França jogar, eu não falo que é uma seleção entediante, às vezes faz jogos entediantes, o que é normal, mas eu acho que é uma seleção, você vê os jogos da França e fala, uma seleção forte. Eu vou discordar que eu acho nesse ponto o Brasil também uma seleção forte. Eu acho que essa questão tática deixa o Brasil também muito forte, mas vamos falar disso daqui já. O Portugal é muito interessante a gente falar isso, né? Porque tem aquele folclore que Portugal é o Cristiano com um monte de cabeça de bagre do lado e que não é mais assim há um tempão, né? Já deixou de ser assim há um tempo. E esse mesmo Portugal também foi eliminado pelo próprio Uruguai, que perdeu o Brasil hoje na última Copa do Mundo, com o Cavani e o Suárez brilhando para variar, né? Tito, a gente viu você fazendo aí várias caras e bocas enquanto os colegas falavam. O que falta para a seleção brilhar ao seu ponto? Primeiro, falta o Tite parar de fazer panela com os jogadores, né? Na hora da convocação. Segundo, falta mudar esse formato de eliminatória que é chato. Mas isso não é o Brasil, né, que tem que fazer. Tá, mas aí você perguntou o que falta. Falta para o Brasil, não para o modelo de eliminatória. Não, mas é porque esse modelo de eliminatória, a gente vai ter 90% dos jogos muito fáceis de vencer, 5% dos jogos muito fáceis de você arrancar pelo menos um empate e 5% que você fica ali, talvez eu perca, mas eu saio daqui com um empate ou com uma vitória. Sim, vocês ficam num endeusamento do que é jogar contra a Argentina e o Uruguai nas eliminatórias, mas assim, jogar contra a Argentina e o Uruguai nas eliminatórias nunca foi um bicho de sete cabeças, velho. A Argentina e o Uruguai sempre foram muito mais complicadas na Copa do Mundo, na América, do que nas eliminatórias em si. E isso dá uma divertida no nosso programa. O Matheus hoje está aparecendo aquele meme que saiu no Twitter essa semana, da menina que vai na casa do boy e o quarto do relâmpago Marquinhos lá, se defendendo. Porque eu sempre levanto esse personagem a cada crime contra a humanidade que você consegue dizer. Até porque você me falar que o Brasil tem mais dificuldade contra a Argentina em outras competições além da eliminatória é meio
soa meio falacioso, até porque se for pegar o outro histórico de jogos de competições fora da eliminatória sul-americana, o Brasil tem até uma larga vantagem em cima da Argentina. A última vez que a Argentina ganhou um amistoso foi contra a Argentina, em qualquer coisa, pô. E é difícil a gente falar de Brasil e Argentina na Copa do Mundo, né? Porque quase nunca acontece. Faz 30 anos do último confronto entre Brasil e Argentina na Copa do Mundo, né? Então, assim, é até difícil esse parâmetro a gente fazer, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que a Argentina, em especial, ela traz muita dificuldade para o Brasil, jogando em Buenos Aires. Assim, mais do que em outros lugares do mundo, em situações normais, né? Que você tem o Monumental de Núñez ou a Caixa de Bombons, que é onde a Argentina está jogando agora, lotada sempre, né? Com a torcida argentina urrando, né? Essa eliminatória tende a ser uma eliminatória mais fácil ainda para o Brasil, né? Na América do Sul, a gente tem torcidas muito apaixonadas, muito vibrantes, né? Quase todos os países, acho que com exceção ao Brasil e à Venezuela, assim, que a gente não tem essas torcidas vibrantes. E nessa eliminatória, pelo menos nesse início, a gente não tem. A gente não vai ter... A gente não tem essas torcidas, né? Porque não tem torcida no campo. Pessoal, para a gente terminar o nosso programa aqui, a gente vai fazer uma pequena discussão agora, mais do que a seleção brasileira. A gente vai falar discussão sobre o Tite, certo? Sobre se o trabalho do Tite é bom ou não e por quê. E se você acha que ele tem que sair da seleção e quem deve entrar no lugar dele. Simples. Beleza? Então vamos começar com o Matheus aqui. Matheus, o trabalho do Tite é bom, sim ou não, e por quê? E se você acha que ele deve sair da seleção? Olha, eu acho que o trabalho do Tite, ele é, pelo menos em questão de resultados, ele é um trabalho bem satisfatório. Em questão mais técnico, uma questão mais técnica e uma questão até de ver um futebol mais vistoso ou algo que possa competir com os times europeus, nem tanto. Mas eu não me livraria do Tite, não. Eu não acho que o Brasil deveria se livrar do Tite, até porque se o Brasil tirar o Tite, é que nem o João falou, apesar do Tite ter todos os seus problemas, seus defeitos, ele é de longe o melhor treinador brasileiro. Porque se você tá aí, o treinador é capaz de você ter um problema que vai se repetir de novo, se vier, sei lá, um Renato Gaúcho da vida, ou ter um problema que seja ou trazer treinadores que, se vierem, vão trazer os problemas que eles têm em seus clubes. Tipo, sei lá, se vier um Rogério Ceni, vai ser aquele time que vai chutar 30 vezes no gol, vai fazer um. E aí, quando o time atacar 2 vezes, vai fazer 2 gols. Beleza, perdemos de 2-1, mas chutamos 30 vezes no gol. Você acha que é a vez do dinizismo na seleção, Matheus? Pera, como? Dinizismo na seleção? Nossa, aí não vai dar, não. Aí, se o Brasil... Ele, pelo menos, eu acho que saberia fazer o Brasil perder de 5-4 e ganhar de 6-5. Ia ser isso, velho. A chuva de gols ia ser garantida. E o Marcos ia adiar todos os jogos porque ia ter mais de 5 gols no jogo. Tito, o trabalho do Tite é bom, sim ou não? Por quê? Ele tem que sair da seleção, sim ou não? E caso seja sim, quem tem que vir para o lugar dele? Cara, é muito difícil falar se é bom, simplesmente se é bom ou ruim, né? Eu não gosto do trabalho do Tite e não é por isso que ele não tem números bons, que ele tem números bons. O trabalho dele, inclusive, lembra muito o do Palmeiras de 2018 com o nosso Big Phil, que, assim, é um futebol altamente burocrático e resultadista. Então... Mas aquele Palmeiras jogava com poste na frente, chutando a bola assim, o time do Tite encanta. O time do Tite precisou jogar com 2 volantes contra a Venezuela, cara. Empatando o jogo até a metade do segundo tempo. Um futebol altamente burocrático, é algo que a gente não esperava do Tite quando ele foi para a seleção brasileira. A gente esperava, assim, ele é o melhor técnico brasileiro em atividade, né? Mas quando o Tite foi para a seleção, todo mundo esperava que ele trouxesse ideias para esse time brasileiro. É claro que ele veio depois do Dunga, que é igual pegar o Palmeiras agora. Qualquer pessoa que pega um time que é mal treinado, que pega a terra arrasada, consegue mudar o patamar em pouco tempo, né? Mas, assim, o Tite, ele se mostrou no vício dos técnicos que chegam à seleção brasileira.
ele primeiro confia só numa panela reduzida e muitas vezes não é a melhor de jogadores. Ele tem um futebolzinho burocrático e, assim, hoje em dia a gente tem um problema de calendário onde o Brasil não enfrenta as principais seleções do mundo. Então, só vai enfrentar essas seleções numa Copa do Mundo. Chegou na Copa do Mundo, não venceu quem tinha que vencer, que foi o primeiro adversário difícil. Então, eu não trocaria o Tite pela falta de opção, mas eu não gosto do trabalho do Tite à frente da seleção brasileira. Ok. Marcelo, mesmas perguntas. O trabalho do Tite é sim ou não? Bom, sim ou não? E por quê? Tem que trocar o Tite, sim ou não? Por quem? O trabalho do Tite é bom, não tem que trocar o Tite. Por quê? O trabalho do Tite é bom, acho que os resultados atestam isso que a gente viu, né? O futebol do Tite convence? Eu acho que não. Mas, em compensação, eu acho que o Tite ele tem potencial para apresentar um futebol mais ofensivo. Eu não acho que o Tite não tem ideias, eu não acho que seja essa caçamba toda de lixo, igual você fala, porque o Tite não tem ideia, futebol burocrático, é horrível, é 2 volantes, é 3 volantes, é feio, é retranca. Eu acho que isso é uma falta de visão. O Tite tem ideias muito bem claras do que ele entende de futebol, certo? E, enfim, eu acho que esse futebol não é uma coisa ultrapassada. Mas porque, meu Deus, tem que ser dinizismo para dizer que é futebol ofensivo, né? Porque hoje em dia é só assim, né? O cara deu 3 toques na defesa, abriu os 2 zagueiros do lado da área e botou o volante, a gente tá batendo palma, né? Mas, enfim, eu não acho que o Tite... eu acho que... Hã? A gente é muita gente. A gente não, se isso fala no Brasil, ué. Depois da chegada que a gente teve dos técnicos estrangeiros, né? Tipo assim, qualquer ideia que não seja aquilo que se vê é ultrapassado. Mas o futebol do Tite não é ultrapassado. Eu acho que o Tite é uma seleção muito forte. O Tite tem potencial para bater de frente com as principais seleções, tem potencial para ganhar enquanto técnico, sim. Mas, em compensação, ele precisa melhorar. Eu acho que ele precisa assimilar algumas outras ideias para acrescentar o futebol da seleção brasileira. Eu concordo com você, Tito. Eu acho que a convocação do Tito é muito ruim. Eu acho que o Tite faz panela mesmo. Eu acho que tem jogadores ali que não eram para estar mais na seleção. Por exemplo, o Felipe Coutinho e o Lucas Paquetá. Não é mais para estar na seleção. São jogadores que não estão dando para ser convocados mais. E o futebol do Tite pode melhorar. Ele tem os seus valores que eu acho que tem que ser exaltados, mas os problemas que ele se encontra, ele precisa ser avaliado, certo? E o Tite é o melhor técnico brasileiro em atividade, sim. E o Tite, eu acho, inclusive, que ele tem se mostrado, eu acho que esse é o mais importante, ele tem se mostrado aberto a mudar alguns valores. Ele tem se mostrado aberto a mudar alguns valores táticos dele, sim. João, palavra para você. O trabalho é bom, não é bom? Tem que trocar, não tem que trocar? E por que de tudo? E por quem, claro. Tá anotado, João. Tá mudo, esperto. Vai. Desculpa, Tito. Calma, cara. Não, ele tem que antes de tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Para mim? Você me coloca, depois de todo esse zoológico, para falar para eu ficar puto? É isso? Na verdade, assim, a posição de fala de vocês é aleatória sempre. É uma coisa que eu tiro da minha cabeça no momento, eu olho para a cara de um e escolho. Você tem que pensar, por exemplo, que eu sempre falo por último, né? Primeiro porque eu sou o capitão e o líder dessa bagaça aqui, então a palavra final é minha. E segundo porque, assim, vocês falam e eu tenho que tentar, né? Dando aquela virada de jogo moleque, ela tem que vir para a direita, tem que jogar para a esquerda, assim, sabe? E a gente tem que aturar isso, né? Puta que me pariu. Vai, Joãozinho. Mas eu gostei do termo zoológico que você usou. Eu acho que ele é bem... Por último, falar cobra. Bem legal. Inclusive, aqui nós temos o leitão de um lado e o porquinho do Toy Story do outro também, né? Então, é um zoológico com uma fazenda. Qualquer coisa que tenha muito bicho, tá valendo. Temos nosso veterinário aí para... Exato, o veterinário. Exato. Tá, então. Eu acho o trabalho do Tite fraco. Eu não diria ruim, eu diria fraco. Porque eu acho que ele poderia fazer melhor. Acho que o Marcelo foi muito resultadista. Acho que, obviamente, qualquer
cara, se não for um animal igual o Dunga foi na segunda passagem, você vai conseguir tirar resultados da seleção brasileira porque ela é muito melhor do que os adversários que a seleção brasileira enfrenta, mesmo dentro da América do Sul. Cara, Argentina e Uruguai são geralmente fregueses do Brasil, então mesmo os grandes adversários que a gente tem continuam sendo fregueses. Então você vai ter bons resultados no seu cartel. Mas, na boa, o Tite, ele me encheu de esperança, mas eu acho que ele me encheu de esperança quando ele foi para a seleção brasileira, porque eu estava acostumado a ver aquela seleção pavorosa do Dunga jogar. Então, o Tite chegou, a seleção jogou muito melhor do que vinha jogando e me deu esperança. Depois disso, virou nada. É o mesmo futebol desde antes da Copa do Mundo. Não tem nada de diferente, nada de muito... Meu Deus, agora mudou o estilo de jogo. Não. Acho que a grande diferença que teve de uns anos para cá é porque antes a lateral mais ofensiva era a direita com Daniel Alves, agora ele mudou e deixou a lateral esquerda mais ofensiva com o Renan Lodge jogando quase de ponta. Falando Coisa de que ele fazia. empresário tem o Danilo, hein? Brincadeira, hein? Puta que o pariu. Cara, Pelo amor de Deus. máquina, puta que o pariu. Acho que o Tito podia ser lateral no lugar do Danilo. Na boa. Mas, assim, eu acho o Tite, ele é um bom técnico, acho que ele é muito bom. Mas eu acho que quando a gente fala de seleção brasileira, a gente está falando da melhor seleção do mundo. Querendo ou não, salvo raros momentos, ela sempre vai chegar em qualquer Copa do Mundo como favorita. Então, não dá para você ter simplesmente o cara que é o melhor técnico brasileiro. Tá, ele é o melhor técnico brasileiro, mas e os outros técnicos de fora? Que, inclusive, já deixaram claro que treinariam a seleção brasileira, mas não recebem um convite, porque a CBF tem a tradição de não chamar técnicos estrangeiros. Quebrou isso agora com a técnica do futebol feminino. E a sondagem. Mas, assim, eu não acho que os melhores técnicos iriam para a seleção brasileira, até porque seleção você não tem muito tempo de treinar e esses técnicos gostariam de ter muito tempo de treinar. Então, por isso, eu acho que o Tite deve ficar, mas eu não acho que o Tite é a melhor opção para a seleção brasileira. Se a gente conseguisse um técnico de ponta mesmo, técnico da elite do futebol mundial, a CBF fizer essa proposta, chama, vem, e eu acho que vai ser melhor que o Tite. Porque eu acho que é isso, o Tite, ele é um bom técnico, mas a gente está no mesmo problema desde antes da Copa. Vou fazer um balanço aqui do que vocês fizeram, dando a minha opinião ao mesmo tempo, né? Essa questão dos técnicos é muito interessante a gente analisar, porque os técnicos mais de ponta mundo afora, a gente não vê eles nem sendo cogitados em grandes seleções, né? Quando a gente fala em caras como o Guardiola, o Ancelotti, acho que o Ancelotti até foi técnico de seleção, né? O Pochettino, o Mourinho, esses caras, a gente não vê esses caras trabalhando em seleção, porque os técnicos dão muito valor ao trabalho de pontos corridos, né? Ao trabalho de longo prazo, e a seleção não permite que isso aconteça. É evidente que quando você tem a questão do próprio país, da nação, no caso do Tite brasileiro, isso mexe com os brilhos da pessoa, né? Bom, eu acho o trabalho do Tite bom, um trabalho satisfatório. Eu acho que poderia ser melhor em alguns pontos. Primeira coisa, quem esperava um futebol muito vistoso do Tite estava com a impressão do cara errado, porque o Tite ele sempre teve um bom futebol, um futebol muito eficiente, e apesar de, por exemplo, já ter tido melhor ataque e melhor defesa do Campeonato Brasileiro no seu currículo, ele nunca foi de dar grandes goleadas e grandes espetáculos, não é a característica dele. Sempre montou times muito fortes, e eu discordo da parte da retranca, não acho que é retranca, sempre montou times muito bem armados taticamente. Ponto. Eu acho que, eu vou concordar aqui com o que vocês disseram, que o Tite ele precisa criar alternativas para o jogo dele. O que são as alternativas? Se eu sou o técnico da seleção brasileira na próxima convocação, que vai ser só em março, infelizmente, né? Eu aproveito essa gordura que eu tenho na eliminatória e eu treino meu time para jogar assim contra retrancas. Eu passo a semana treinando como furar retrancas
porque a grande dificuldade do Brasil é essa. Quando o Brasil é atacado, ele tem bons resultados, isso é um fato, ele se sai bem. O próprio jogo que ele perdeu da Bélgica na Copa do Mundo foi um jogo que foi pau a pau de todos os lados. O Brasil podia ter vencido, podia ter virado, podia ter tomado mais gol, e o Brasil tomou gol em erros individuais clamorosos, né? Especialmente do Fernandinho, fez um gol contra, não fez a falta, enfim. Eu acho que a derrota para a Bélgica ela não cai na conta do Tite, na minha opinião. Acho que cai na conta do próprio jogo mesmo, do que aconteceu dentro de campo. É muito diferente do 7-1, por exemplo, de 2014, que o Brasil era para ter assinado pelo Chile nas oitavas de final. O Chile que hoje está fora da zona de classificação preliminatória, perdeu inclusive da Venezuela. Sobre as panelas, às vezes eu tenho a impressão de que a panela é meio inerente à seleção. Em que sentido? Não nesse momento em que nós estamos agora. Eu acho que numa convocação para a Copa do Mundo, você acaba sempre premiando aqueles caras que tiveram com você durante aqueles 4 anos, né? E aí você vai fechando o seu grupo, fechando a sua panela, porque senão a gente convoca por rate, né? Igual o FIFA. Você pega lá os 3 goleiros de melhor rate e convoca os 4 atacantes de melhor rate e convoca, e não é assim, né? Você tem que dar aquela moral para os caras que estiveram com vocês o ano inteiro. Mas eu concordo com vocês que esse não é o momento para fechar a panela. E que seleção também não é o lugar de recuperar jogador. Então, assim, Coutinho não tem que se recuperar na seleção. Tem que se recuperar no Barcelona. O Paquetá, ele tá no Marseille, né? Ou é no Lyon, algum dos dois. Ele tem que se recuperar lá, no time dele, não é na seleção. Não Olympique Lyonnais. não tem espaço para isso, sabe? Na seleção. Então, isso eu concordo com você, que esses caras, assim, não tem que estar presentes mesmo, porque não é o momento. Mas eu acho o trabalho do Tite o trabalho do Tite bom. Em números, ele se compara, assim, ao que a seleção de 2006 fez, na verdade, até antes da Copa do Mundo, que foi aquele grande fiasco, né? Mas que era uma seleção que encantava e que todo mundo achava que ganharia a Copa do Mundo tranquilamente, né? A diferença é que ele não tem, por exemplo, o quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Para a gente fechar, Só fazer um breve comentário aqui. Segundos. Só dar uma alfinetada que eu gostei de ver a volta do Marcelo retranqueiro, porque depois da vinda do Jorge Jesus, o Marcelo disse que tinha deixado de ser retranqueiro, mas eu acho que com o West Ham indo bem nesse campeonato, com aquele técnico maravilhoso, ele voltou a ser o bom e velho retranqueiro que ele sempre foi. Falar também para a gente fechar. Já aproveita e deixa o seu boa noite também, por favor. Não, sim, porque no caso você mencionou que a questão de nação e que muitos técnicos não querem perder calendário para assumir seleção. Isso me fez lembrar isso me fez pensar num dado aqui, e cara, de cabeça, dos times que já venceram a Copa do Mundo, de todas as seleções, isso posso acabar provando errado depois, mas acho que a maioria, se não todas as seleções que ganharam a Copa do Mundo, tinham treinadores que eram dos seus países. O Brasil mesmo nunca venceu Copa com técnico estrangeiro. Eu acho que a Alemanha não venceu de cabeça, acho que a Argentina também não. E pelo menos pegando as 4 principais seleções que jogam Copas do Mundo, historicamente, Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, todos eles sempre apostam em treinadores de seus países. Então, acho que pelo menos até você mencionar a questão da nação, isso é uma questão que é sempre importante, né? Eu acho que isso é até um fator que pode ser levado em consideração, acredito eu, né? Pelo menos dentro dessa teoria. Claro que muitos treinadores já falaram, acho que o Guardiola assumiria a seleção brasileira, e pelo menos em questão de futebol, acho que seria ótimo. Mas aí, né, o que a CBF está pensando é outra questão. Então, análises têm que ser feitas, né, deixando de lado um pouco nessa questão ufanista, de certa forma, e até mesmo de olhar com os outros de nariz em pé, de achar que nós somos melhores que todo mundo. Valeu, Matheus. Enfim. Acabou o programa. Não, acabou nada, eu não dei meu boa noite, pô. Dá boa noite, vai, dá boa noite. Não, boa noite você que assistiu a gente, conseguiu aturar a gente, o Marcos tentando me interromper toda vez, ele querendo de novo fazer com que eu terminasse o programa sem dar boa noite. Obrigado pela audiência, dê aquele like, o share, enfim. Valeu, juiz. Valeu, galera. É sempre um desprazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Foi um bom debate hoje. Foi interessante hoje, né? Hoje teve bastante divergências, bastante papo, assim. Inclusive, assistam os debates, votem direito, viu, velho?
nessas eleições, tira esses conservadores de merda aí do poder, certo? Toca Esporte sempre se associando e se representando politicamente aí. Valeu, Joãozinho. Boa noite, querido. Boa noite, bebê. Boa noite, Taca. Boa noite, Titinho Dorminhoco. Boa noite, Marcelinho Retranqueiro. Marcelinho, boa noite, meu querido. Boa noite. João Felipe, só digo uma coisa. Sua tática está ultrapassada. Um futebol bem jogado não cabe numa prancheta. Boa noite aos meus queridos, verdadeiros entendedores do futebol. E estamos juntos sempre. Valeu, galera. Boa noite, meus amigos, meus convidados, certo? Marcelinho, João, Tito, Matheus. Você que assistiu a gente, né? Chega dando aquele like, aquela voadora aí no compartilhamento. Comenta aqui o que vocês acham, sugestões para a gente falar, xinguem a gente, tá? Mas sempre com carinho, sem ofensas pessoais, tá bom? Porque já basta nós nos ofendermos pessoalmente. Então, um beijo, tchau, falou, é nóis!